Vamos abrir espaço para a nossa correspondente internacional, a jornalista Gabriele Tricânico, que fala direto da Itália. Muito boa noite, Gabi. Seja muito bem-vinda ao Download segunda edição dessa segunda-feira. Boa noite, Gil. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, direto da Itália, mas com informações aí do Brasil, com as apurações. O ano está acabando, Gil. A gente tá faltando aí 2 dias praticamente para chegar a 2026 e a política continua borbulhando, né? Nesse exato momento em Brasília acontece uma coletiva de imprensa no Salão Verde, onde a oposição levanta o recesso pedindo para levantarem aí as informações sobre o caso do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o Banco Master. Ou seja, ninguém vai descansar, Gil, nesse finalzinho de ano? Interessante, né, Gabi, essa situação. Atípico, porque no passado a gente não se falava de política nessa época. Claro que não tinha guardiã, por isso que a informação não chegava ao telespectador como chega dessa forma. Mas não para, Gabi, não pare com a guardiã. Preparando e pegando, garimpando essas notícias, nós vamos virar o ano falando sobre política, tanto nacional como internacional. Pois é, a gente queria descansar, mas a gente queria falar da Fontana di Trevi, que eu preparei uma reportagem especial para vocês acompanharem, sobre o Panteão aqui, sobre o Coliseu, que a gente vai ter novidade em 2026, mas a gente vai falar do Partido Progressistas, que ameaça o governador Tarcísio de Freitas de lançar um candidato ao governo do estado de São Paulo. Eu conversei rapidamente por telefone com o Maurício Neves, deputado federal e presidente da sigla, e ele disse o seguinte: olha, Gabi, o governador fez algumas promessas para os nossos prefeitos da sigla ao longo desse ano e foi o que não aconteceu. O governo Tarcísio não cumpre com a gente. Por isso, a gente também estamos nos sentindo desamparados. O que a gente também apurou é que a candidatura do ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, atual deputado federal Guilherme Derrite, ao Senado, também não está tendo um apoio total do governador Tarcísio. Então, portanto, o Maurício disse, olha, se a gente não entrar num acordo, a gente deve desembarcar, sim, e deve lançar um candidato ao governo do Estado de São Paulo e vamos ver o que acontece lá na frente. E aí, dentre um dos nomes, né, que estão sendo cotados, a gente tem o Felipe Sabará, que foi secretário do João Dória, né, que deixou, inclusive, à época o governo Dória, ajudou o Tarcísio no início do seu governo. Tem também o Ricardo Salles, que é deputado federal. Então são alguns nomes, até o próprio Derrite, por que não desistir do Senado e disputar o governo do estado de São Paulo? Mas a realidade é uma só. O que o Maurício Neves falou agora é o que nenhum dos outros presidentes de partido tiveram coragem de falar. A gente vem aí ao longo do ano avisando, falando, olha, o governo Tarcísio tá desmanchando, é um governo frágil. A gente teve a história da Sabesp, né, faltando água, aí agora estão fazendo um comparativo com 2014, com o governo do Alckmin. Mas privatizou a Sabesp, né? Então vamos jogar a culpa em quem? Não tem quem jogar. A gente tem vários problemas aí acontecendo e o principal deles é a falta de repasse de recursos para os municípios, porque o governo do Tarcísio não é um governo municipalista. Se diz municipalistas, mas não é. Fala de uma maneira que apoia os prefeitos, fez um evento gigantesco há 2 semanas atrás para anunciar as emendas que já eram dos deputados para as cidades, ou seja, um recurso que já era para ter sido liberado, que já era por obrigação, não era nenhuma novidade. Então, que os prefeitos estão abrindo o bico e começando, isso não é novidade para ninguém. Nos bastidores todo mundo sente a falta daquela política, né, que se fazia antigamente nos outros governos, e não é a política do toma lá, dá cá, não, é a política de cidade, Gil. Para você que nos acompanha aqui na Guardiã da Notícia, é a política do município, a política com poder local, a política que ajuda os prefeitos, que ajuda as cidades. Não aquela política macro. É óbvio, né, Gil, você pode concordar comigo, porque você circula bem pelo interior do estado de São Paulo, que se é importante se falar de obras macros, como o túnel Santos-Guarujá, como o trem intercidades, são todas obras que vão mudar a cara do nosso estado. Mas a gente não pode esquecer que as pessoas vivem nos municípios, né? A gente teve, Gabi, num passado recente aí, Rodrigo Garcia, que ele tinha a máquina na mão, vinha de muitas liberações de emendas aos municípios, atendendo todo mundo, e não conseguiu o governo.
Tivemos também, depois, agora, o Tarcísio, como você mesmo disse, um governo que acabou se desmanchando aí, vem se desmanchando, até hoje a maior reclamação dos municípios no interior de São Paulo é justamente o que eles chamam de fechada de torneira nas emendas, essas obras, como você citou, do trem, por exemplo, aquele que vai para Campinas, é uma obra que está se arrastando, embora muito se fale, mas ela já vem se arrastando durante muito tempo. Então esses desgastes com os municípios acaba atrapalhando um pouquinho. E como você disse, nós já estamos aí há praticamente 2 dias do término de 2025 e parece que a gente está começando o ano, porque as manobras, os acordos, todas as mexidas que têm que ser feitas, elas não param. Quer dizer, a virada de ano passa a ser apenas uma data comemorativa, politicamente falando, porque os trabalhos continuam, se não nos gabinetes, nas salas de reuniões particulares, né? E a gente vê esse cenário do estado de São Paulo um pouco confuso, né? Com tantos nomes fortes por um lado e que deixam a desejar por outro. E a gente não sabe como vai ser. Você é uma das maiores especialistas nessa questão de falar o que provavelmente pode acontecer. E você tem dito, já tem avisado ao longo desta metade de ano para frente sobre essas mudanças no cenário político no governo do estado de São Paulo. E parece que não termina. Isso não termina. E bem lembrado quando você fala da política municipalista, que ela tem que ser feita, tem que ser atendida, porque grande parte dos votos estão aí no interior paulista. Embora São Paulo dê um colégio eleitoral muito grande, o interior também ajuda e não pode ser esquecido. E lembrando, Gil, que sempre o vice da chapa sempre foi do interior ou do Vale do Paraíba, mas eu quero voltar na questão do Partido Progressista. Quero voltar a falar do Maurício Neves, deputado federal e presidente, que eles emitiram uma nota no final de semana. Gente, depois do Natal, a gente está falando de política de 2026. Ou seja, é que algo grave está acontecendo no nosso estado e os olhos não podem ser fechados. Os prefeitos precisam começar a falar o que está acontecendo. E não adianta vir falar para jornalista no rabo de olho, no bastidor. Olha, a gente ainda não falou porque a gente tem expectativa. Olha, tá na tela aí o Maurício Neves. Eles soltaram uma nota dizendo o seguinte, olha, que o partido está descontente, que os parlamentares estão descontentes e que depois que o Derrite deixou o governo para reassumir a sua cadeira como deputado federal, o Partido Progressista perdeu espaço. E aí eu quero voltar lá atrás para vocês verem a linha do tempo de como aconteceu. O Partido Progressista aceita apoiar o governador Tarcísio. Aí o Arthur Lima, que é o fiel escudeiro, o melhor amigo do governador, se filia ao Partido Progressista. Quando chegam as eleições de 2024, um pouquinho antes, por conta de uma desavença em relação a uma disputa de uma prefeitura no litoral norte, o Arthur Lima se desfilia do Partido Progressista e dali começa a acabar essa lua de mel, esse namoro do PP com o governo Tarcísio, que já não era lá aquelas coisas. Por quê? Porque é o que você mesmo disse agora há pouco, Gil. Os prefeitos e os deputados todos estavam acostumados com uma linhagem de governo, que era o governo do PSDB, o governo do João Dória, o governo do Rodrigo Garcia, que era um governo municipalista, que despejava recursos nas prefeituras, que olhava para as cidades com carinho, com cuidado, e que olhava o prefeito. Eu me recordo, a Estância Turística de Ribeirão Pires dizer o seguinte, olha, a gente não aguenta mais de receber recurso e lá no Palácio, toda semana tem alguma coisa nova aqui para a cidade. Ou seja, era um governo que prestava atenção. Agora eu digo, faltava recurso para o Estado, as contas não estavam sendo pagas, é óbvio que a gente tem que saber aceitar as mudanças. Quando o governo Tarcísio entra, ele já entra com uma missão. Ele vai entregar, ao longo desses 4 anos, são 32 estações de metrô. Foi o Tarcísio que construiu? Não, foi o governo do PSDB. Mas o nome na placa vai ser o do Tarcísio e tá tudo certo. A política é isso. A política é continuidade. A política não é quem fez ou quem terminou ou quem tá o nome na placa. A política, ela é do Estado. Quem é o político que vai lá ser aplaudido?
faz parte, deu sorte, mas foi isso que aconteceu. E o governador Tarcísio colocou outras prioridades para esse governo dele. Então, é necessário fazer mudanças, fazer reajustes, alocamentos, mas aí vieram uma sequência de escândalos. A gente teve recentemente aí a Secretaria da Agricultura, da Secretaria da Fazenda. Ora, tivemos aí depoimentos na internet dizendo, olha, o governador Tarcísio sabia, mas fechou os olhos. Então, assim, são uma sequência de coisas que estão acontecendo e que... Será que ninguém está prestando atenção nisso, Gil? Então, quero deixar aqui registrado nessa minha coluna de hoje, nessa segunda-feira, a última segunda-feira do ano de 2025, uma semana que eu trabalhei, um ano que eu trabalhei muito, um ano que eu fiz muitas apurações, que eu falei com muita gente e que aconteceram muitas coisas com a gente aí na Guardiã da Notícia, mas é claro, a gente sempre zelando em trazer sempre informação em primeira mão e tudo com muita cautela, muito cuidado para não tomar nenhum processo, né, Gil? Eu até brinco, claro. Eu falo pro nosso jurídico, né, jornalista que não toma processo não é jornalista, mas a gente procura tomar muito cuidado para trazer sempre informação com veracidade. Então, o Maurício Neves, acho que foi um dos primeiros presidentes de partido a dar essa largada, abrir essa porteira e dizer, opa, governador, olha, os meus prefeitos não estão contentes. Se os meus prefeitos não estão contentes, eu também não estou. A gente tem eleição para deputado federal e estadual no próximo ano. O que vai ser dos deputados, né, Gil? O que esses deputados vão responder para suas bases? Olha, não chegou o recurso do asfalto porque o governador não mandou, mas eu quero que você vote nesse governador para a reeleição. Como é que vai ser isso? Como é que eles vão defender, sair em defesa desse governo que não está ajudando as cidades? Então fica aqui essa minha avaliação, lembrando que o governador Tarcísio está lá em Miami, passando as férias nos Estados Unidos, 17 dias, o Felício Ramute, que esteve conosco nos estúdios aí recentemente, para fazer um balanço do ano, está governador do estado de São Paulo. Vamos ver se ele vai conseguir mexer esse tabuleiro, já que ele faz parte do partido do Gilberto Kassab, que é um dos maiores articuladores desse país. O Kassab é um grande entusiasta e defensor do Tarcísio desde o início, mas está começando a ficar indefensável, né, Gil? E só para completar toda essa sua brilhante análise, o Maurício Neves, ao longo desse ano, quando ele apoiou o governador, ele pelo menos 3 vezes esteve nas cidades do interior paulista, visitando os prefeitos, levantando as necessidades e tentando ajudar de alguma forma. O Kassab fez a mesma coisa, só que o Kassab recebeu os prefeitos aqui em São Paulo. Então, ainda que o governador não esteja tão atento, essas bases que você citou, tanto o Kassab como o Maurício, já ao longo do ano já tem trabalhado. Quer dizer, não é uma decisão pós-natal, vamos fazer. Não, já vem trabalhando e um trabalho sério. Porque visitar os municípios de São Paulo, indo nas prefeituras, tentando descobrir quais são os problemas, vivendo o dia a dia, não é fácil, é um trabalho difícil. Nós temos mais de 600 municípios aqui em São Paulo. E o Maurício, pelo menos em quase todos, ele esteve presente 3 vezes neste ano, pelo menos, que eu pude acompanhar. E o Kassab recebeu todos eles aqui também, se não individualmente, em grupos, fazendo várias reuniões. Enfim, o cenário já está pintado. Esse é um quadro que não termina, né, Gabi? Cada hora vem um e dá uma pinceladinha. Não. Exatamente. Ô Gil, é que o Kassab vem defendendo, ele tem, o PSD tem o maior número de prefeitos hoje no nosso estado, porque todos aqueles prefeitos que abandonaram, que deixaram o PSDB naquela confusão toda, acabaram migrando para o partido do Kassab. E eu, com as minhas fontes aqui, converso com muitos deles, e eles falam pra gente assim, a gente tá com saudade da política de verdade, a gente não gosta dessa política da internet, dessa política do TikTok, do Instagram, a gente gosta de fazer política de verdade. E nós tivemos esse ano, só fazendo uma retrospectiva rápida aqui antes de eu encerrar, que eu sei que eu tenho meu tempo aqui no jornal, não sei se você se recorda, o evento da Associação Paulista dos Municípios. Foi um grande evento que aconteceu no Pacaembu, que foi capitaneado pelo Fred Guidoni, que foi prefeito lá de Campos do Jordão. Ali foi um maior exemplo do que é ser municipalista. Ali, aquele evento mostrou de verdade o que é a política no nosso estado de São Paulo. E eu, como jornalista regional, de cidade, para falar do nosso estado, como eu falo de todo o Brasil, de outros lugares, mas eu gosto de falar
falar do regionalismo, porque é ali que as pessoas vivem, é o regional que tem o PIB, que tem as empresas, que acontecem as decisões, então a gente tem que ter esse olhar mais apurado e precisa ter as informações e sentir e viver o que acontece ali naquelas cidades. Esse grande evento trouxe à tona o que é o estado de São Paulo. Então, só não viu quem não quis, Gil. E 2026 está batendo aí na porta. Só Deus sabe o que vai acontecer daqui para o dia 31. Eu digo o seguinte, será que vai ter mais algum partido aqui? Olha, não estamos contentes. Olha, aconteceu isso. Vamos dar uma folguinha para a gente aqui, para a gente poder descansar também um pouquinho? Ou mostrar coisas de turismo, falar o que está acontecendo na praia, mostrar outros problemas e deixar para falar de política pelo menos daqui uns 5 dias, Gil. Prometo que eu mostro aqui, inclusive sua reportagem especial aí sobre a fonte, vai ser muito bonita, inclusive a reportagem, já coloquei aqui, já a gente vai ver. Mas só para completar, deixa eu brincar um pouco de Gabi Tricânico. Sabe onde vai ter o problema o ano que vem? Eu agora vou tentar ser um pouquinho você. Os prefeitos, por conta de não ter as verbas que não veio do governo, eles começaram a recorrer a diversos deputados para conseguir pegar um pouquinho de cada um. Agora, como é que você pode apoiar numa cidade 4, 5 deputados pedindo votos porque eles ajudaram a cidade? Vai ficar bem complicado. Quando você buscava aí 300, 400, 500 votos para cada deputado, você está dividindo aí em 5, 4, 3 deputados. Então, vai ter que trabalhar muito a candidatura de deputado estadual, como você disse, porque os prefeitos tiveram que passar sacolinha durante esse ano para trazer as emendas. E buscando isso, cada hora com um deputado, e agora? Você vai pedir voto para 3, 4 de uma vez? É complicado. Eles tiveram que salvar a cidade. E agora? Vão vir os moralistas e vão dizer, mas olha, vocês estão dizendo que é o toma lá da cá? Que porque manda emenda para a cidade, precisa dar voto? Ora, né, Gil? Como é que funciona a política no nosso país? Ou como é que as pessoas entendem a política? Você vota numa pessoa só porque você gosta do rosto dela? Ou você vota numa pessoa porque ela ajuda a sua cidade? Exatamente. E o que esse deputado faz pela sua cidade? Eu acho que a gente tem que parar com essa hipocrisia e começar a entender como é que funciona esse jogo todo e como é que funciona a política. Se o deputado ajuda, ele ganha o voto. Se o deputado não ajuda, ele não ganha o voto. Tem outra receita que não tem. Porque não entra na minha cabeça. Porque eu começo a ver um monte de gente, mas a política não é assim, a política é caridade, a política é altruísmo. Mas política sem ajuda, Gil, não é. E o que você disse é verdade. E tem mais, o governo federal abriu a torneira. E aí... Então, temos os deputados aí, vai ter uma mudança. O deputado federal Fausto Pinato falou na semana passada, inclusive pra gente, que olha, tá vindo aí uns deputados mensaleiros voltando, se atentem. E realmente, por quê? Porque é quem está com a caneta na mão, é quem está conseguindo mandar recursos para os municípios. O governo do estado está fechando os olhos, está fechando a porteira para os deputados que são aqui do nosso estado, que estão no mandato e que seguraram a corda com o governo Tarcísio em todos os momentos. Mas está chegando uma hora que essa corda vai roer, esse navio vai afundar, Gil. Então, no nosso último DN do ano, né, um download especial aí, porque 30 de dezembro, quem diria, hein? Esse ano não passou, ele voou, escorreu pelos dedos. Não, hoje é 29, Gil, calma, Gil, hoje é 29. Então, mas amanhã é 30, bonitinha. Amanhã é 30. Amanhã é 30, né? Amanhã, não tem aquela música? Amanhã é 20, amanhã já é 30. O ano escorreu pelos dedos, Gabi. Mas amanhã a gente volta a falar, vamos ver se muda mais alguma coisa. De qualquer forma, obrigado pela sua cobertura, um trabalho fantástico mesmo de longe. Nem o oceano foi capaz de impedir você de fazer um levantamento da política nacional tão grande, com tanta precisão, com tanto comprometimento e responsabilidade. E quem acompanha a Guardiã só tem a agradecer, porque mesmo nessa cobertura de Natal para Ano Novo, eu pouco consegui acompanhar por problemas de internet, mas o pouco que eu vi e acompanhei, a Guardiã não parou. Ela deu informação 24 horas por dia, sem parar, durante todo esse período. E como você disse, nós poderíamos estar sim falando sobre as maratonas, as queimas de fogos, os comércios locais com as vendas de Natal,
No entanto, nós somos na ferida e continuamos mostrando a verdade, que é a política, que é o que move esse país, que é o que faz o trabalhador ter o trabalho, ter a comida no prato, porque se não tiver política, não tem emprego, não tem saúde, não tem segurança. E vamos deixar da hipocrisia, como você mesma disse. Política se faz com política. Não existe outra fórmula. É isso aí. Obrigado, viu, Gabi? Obrigada, Gil. E ó, política é nuvem, então amanhã essa nuvem pode estar em outro lugar. Uma boa noite para vocês. Eu estou aqui direto da Itália, 4 horas na frente de vocês. Eu volto amanhã, às 7 horas da manhã, de volta no Cidade Dentro da Cidade, trazendo as informações da nossa capital de São Paulo e também aqui da capital de Roma, na Itália. Até mais. Tchau. Tchau, Gabi. Tchau. Vamos continuar com o nosso giro internacional, 17 horas e 34 minutos. Vamos para a França. Olha só, a polícia prende suspeito após um homem esfaquear 3 mulheres no metrô de Paris. A polícia francesa prendeu um homem suspeito de esfaquear 3 mulheres no metrô de Paris em meio às festividades de fim de ano na capital. O ataque ocorreu na última sexta-feira, dia 26. Hoje nós não teremos a nossa participação especial do Brian, por motivos de saúde. Ele não passou bem, não pôde mandar o material. Desejamos aqui melhoras ao Brian, mas nós não deixamos de informar o que acontece na França. Na tela do download, então, vamos com imagens da AFP falando sobre a polícia que prende suspeito após um homem esfaquear 3 mulheres no metrô de Paris. Na tela do download. A polícia francesa prendeu nesta sexta-feira um homem suspeito de esfaquear 3 mulheres no metrô de Paris, em meio às festividades de fim de ano na capital. As vítimas foram atacadas em 3 locais diferentes ao longo da linha 3 do metrô, que atravessa o centro de Paris. A polícia informou que 2 mulheres atacadas foram atendidas pelos serviços de emergência e levadas ao hospital. Elas não correm risco de morrer. Uma terceira vítima procurou atendimento médico em um hospital. A polícia usou imagens de câmeras de vigilância e ferramentas de rastreamento de celulares para localizar o suspeito do ataque, de 25 anos. A prisão ocorreu menos de 3 horas após o primeiro ataque. A polícia de transportes abriu um inquérito por tentativa de homicídio e agressão com arma. A vigilância é redobrada nas capitais europeias durante o período de fim de ano para detectar possíveis incidentes violentos, tendo em vista os recentes ataques e planos contra festas e eventos religiosos. 17 horas e 36 minutos, ainda no nosso giro internacional, a jornalista Gabriele Tricânico, além dessa cobertura especial que ela faz aí da política, tanto nacional como internacional, ela também faz matérias especiais que ficam ali colocadas no nosso portal aguardandanoticia.com. Lá você encontra todas as notícias, matérias especiais, entrevistas, entre outras coisas, divididas por regiões, divididas também por categorias, tudo que você precisa saber. É um jornalismo regional com alcance global. E ela fez uma matéria muito especial que ela intitulou Entre Beleza da Arte e a Muvuca. Fontana di Trevi passa a cobrar 2 euros para foto. Pois é, a jornalista Gabriele Tricânico mostra de perto o contraste entre a beleza do mármore e a força d'água e a muvuca de celulares erguidos ali. A matéria traz ainda a sonora da turista brasileira Luana Kerstin, que relata a experiência de visitar a Fontana di Trevi com a nova cobrança. Entre a tradição de jogar moedas, o encantamento pela arte e a necessidade da preservação, Roma tenta encontrar equilíbrio para proteger um dos maiores patrimônios culturais do mundo. Na tela do download, vamos então à matéria especial da jornalista Gabi Tricânico. Pode rodar. Mármore, água e história. A Fontana di Trevi é uma das maiores expressões da arte barroca no mundo. Uma obra a céu aberto que transforma Roma em cenário de beleza, emoção e contemplação, atraindo milhares de visitantes todos os dias. Contraste entre a beleza da fonte e a muvuca, celulares erguidos, turistas disputando espaço para a foto. Mas a beleza da arte hoje divide espaço com o turismo de massa. A disputa por uma foto de perto transformou o local em um cenário de empurra-empurra. Para organizar o acesso e preservar o monumento,
Agora, a Fontana de Trevi passou a cobrar 2 euros de quem quer entrar na área e, mais próxima da fonte, tirar uma foto e publicar nas suas redes sociais. Olha, sempre foi o caos, né? Vai continuar o caos porque aparentemente continua um caos. Acho que é só mais uma forma de organizar por conta de toda a bagunça e, enfim, muita gente querendo visitar, então talvez seja melhor pra eles, assim. Se você realmente quer uma foto em frente à fontana, sim. Se você não faz tanta questão assim, acho que não. Entre a contemplação da arte e a pressão do turismo de massa, Roma busca o equilíbrio. Na Fontana de Trevi, a cobrança de 2 euros simboliza uma tentativa de proteger a beleza histórica e permitir uma experiência mais respeitosa diante de uma das maiores obras de arte do mundo. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.